Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13. Hoje nós vamos falar sobre o rei e a cegueira espiritual. Então, vou pedir aos irmãos que, com suas Bíblias abertas, façamos a leitura juntos com fé. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho. E alguns vieram de longe. Então os discípulos lhe perguntaram: onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar deserto? Jesus lhes perguntou: quantos pães tens? Responderam: 7. Então mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali, e Jesus mandou-os para casa. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanúta. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para o colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó Deus, te bendizemos, Pai, porque Tua palavra está aberta e temos a oportunidade de lê-la. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos conduza em aprendizado, em crescimento, em amadurecimento. Que o Senhor nos nutra, ó Deus, verdadeiramente com a Tua palavra, Pai. Nos corrige, nos admoesta, nos encoraja, nos consola. Nos une em um só corpo, pelo Teu Espírito e pela Tua doutrina, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos feito as exposições de Marcos nessa série, o rei que se tornou servo. Nós já vimos muito do que Marcos traz para nós acerca de quem é Jesus e acerca do reino de Deus. Nós terminamos no capítulo 7, onde nós vimos ali Jesus confrontando a religiosidade de escribas e de fariseus, mostrando que essa tradição dos anciãos que eles carregam é uma hipocrisia vazia. E Jesus então ilustra que a verdadeira impureza reside no coração do homem. Então, nós temos a todo o desenrolar posterior. A partir disso, existe um grau de impureza no homem que está para além da superfície, está para além das questões cerimoniais, está nos desejos do coração. No nosso último texto, no domingo passado, nós vimos Jesus então indo para as localidades gentias que estão fora dos limites de Israel, e lá ele encontra entendimento e fé. E é interessante porque nesse encontro que Jesus tem, por exemplo, na última pregação com a mulher cananeia, ele encontra fé e entendimento que ele não encontrou nem mesmo entre os seus conterrâneos e nem entre aqueles que se esperaria ter entendimento e fé da parte do Messias, que são os escribas e fariseus. Nós vimos Jesus também diante de nessa situação, diante de uma mãe gentia que, com base no caráter e poder de Cristo, sustentou a fé. Ela estava certa de que as menores fagulhas, as ínfimas fagulhas da graça de Deus derramadas sobre ela, seriam mais do que suficientes para atender a sua necessidade. Nesse mesmo texto, nós vimos Jesus abrindo ali os nossos olhos para a realidade de que Ele tem salvação não somente para os judeus, mas uma salvação de nível internacional que alcança todos os povos. Marcos, ao nos colocar essa situação que Jesus fala com a mulher
ali Ciro-Fenícia, aquela mulher grega, e ele estendendo salvação a ela. Marcos começa a abrir dentro do seu evangelho esse arco de uma salvação que alcança todos os povos. E uma salvação essa que foi profetizada desde o Antigo Testamento. Uma salvação em que a semente de Abraão abençoaria todas as nações. Nós vemos também Jesus curar um homem surdo e que tinha ali dificuldade de fala, algumas traduções trazem gagueira. E Marcos também começa a nos casar que essa realidade de um reino que alcança todos os povos é também a realidade de um reino em que Jesus está a fazer novas todas as coisas. De que esse povo que ele chama, lembra? Marcos tem toda uma figura de algo novo que Deus está fazendo. Desde a voz no deserto, Jesus passando pelas águas, você tem uma figura de algo que está se iniciando. O reino de Deus está se iniciando. O rei chegou, ele chama as pessoas ao arrependimento e à fé. E uma das consequências disso, que Marcos está mostrando agora, é que esse Cristo que traz um novo reino, que traz um novo povo, ele está fazendo isso a partir da nova criação, ele está criando novas todas as coisas. E uma forma de demonstrar isso é quando Jesus cura, e ele traz curas sobre milagres que apontam para esse novo reino, para essa nova criação. A gente vê Isaías 35, onde a cura de um surdo e de alguém com dificuldade de fala. E a palavra que Marcos escolhe para falar isso no grego é uma palavra que demonstra que ele está ligando os pontos. Olha, essa nova restauração de Jesus já está iniciando, e ele está iniciando o seu povo, a igreja. Amém? Esse Cristo, o Messias, ele veio trazer, portanto, uma cura e milagres não de forma pontual. A gente às vezes lê o Evangelho e vê curas, milagres, e a gente vê isso como coisas pontuais e desordenadas. Mas Marcos está começando a nos mostrar que essas curas e esses milagres estão dentro de um plano divino de iniciar uma nova criação. Seu povo é a nova criação, né? Paulo vai dizer lá em Romanos que a igreja é a primícia da restauração. E Cristo é aquele que é o autor da nova criação. Hoje, no nosso texto, em Marcos, capítulo 8, dos versículos, foi difícil selecionar, tá? Vixe, Deus, tu prega o próximo domingo. Foi difícil porque dá vontade de ir até o versículo, lá para o versículo 30, dá vontade de repente terminar o capítulo, porque os textos estão muito conectados uns aos outros. Mas hoje eu selecionei de Marcos 1 ao 13, onde nós somos trazidos novamente ao tema do poder divino. Jesus multiplica pães e peixes. Infelizmente, quando Marcos traz de volta o entendimento dos discípulos, ele mostra os discípulos sem entendimento. E ele aborda então o poder divino e o tema da incredulidade, presente tanto nos discípulos como nos fariseus. Nós estamos diante aqui da segunda multiplicação de pães e peixes, mas parece que os discípulos esqueceram da primeira. Nós estamos diante da segunda multiplicação de pães e peixes e parece que os fariseus nunca viram Jesus fazer isso. Eles agem ainda pedindo um sinal. Então, a perícope, esse pequeno trecho que nós vamos estudar hoje, nos leva a refletir sobre algumas perguntas. Por exemplo, como nós podemos ficar cegos diante da manifestação clara do poder e da identidade de Jesus? Como nós, mesmo diante de evidências claras, especialmente quando os nossos corações parecem não perceber o agir de Deus, como nós podemos ainda continuar cegos? Uma outra pergunta que nós podemos trazer é qual a nossa resposta diante dos desafios da vida, mesmo quando Jesus está do nosso lado. Às vezes nós temos respostas erradas aos desafios da vida, não somente quando Cristo parece distante, mas quando Jesus está do lado, é o caso deles. Jesus está com eles no deserto, Jesus está com eles ali diante da multidão. Jesus é aquele que já multiplicou peixes, é aquele que multiplicou peixes, continua com eles ali, mas diante de uma situação difícil, que é como alimentar aquela multidão. Ele se pergunta, como é que a gente vai fazer isso? É uma pergunta que eu quero trabalhar hoje. Uma outra pergunta é por que nos preocupamos tanto com a provisão material a ponto de nos esquecer a natureza daquele que nos proveu. Então nós estamos mais preocupados muitas vezes com aquilo que Deus vai nos prover do que quem é aquele que nos proveu. E por último, qual o perigo da incredulidade e da cegueira espiritual, especialmente para aqueles que deveriam entender.
E essa pergunta eu faço não para os escribas e fariseus da época, mas para nós, que somos parte do corpo de Cristo, que deveríamos entender as palavras de Cristo, e muitas vezes elas permanecem incógnitas, continuam de difícil compreensão. Qual o perigo disso? Qual o perigo dessa lentidão? Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 13, pode ser dividido em dois momentos. E eu quero expô-los dessa forma. O primeiro momento vai do versículo 1 ao versículo 10, que fala ali de Jesus multiplicando pães e peixes. E o segundo momento, onde Jesus tem ali esse confronto com os fariseus, onde eles pedem um sinal dos céus. E eles se complementam, ilustrando a atenção e a abundância de provisão de Jesus, e como que nós, seres humanos, continuamos persistentes em não entender nada. Vamos então para a primeira parte. A primeira parte fala da compaixão e a provisão abundante de Jesus. Vamos trabalhar só nos 3 primeiros versículos. Naqueles dias, então Marcos está conectando aqui com aquele período em que Jesus se encontrou com a mulher cananeia, com um período em que Jesus curou um cego ali de Decápolis, e ele continua, né, dizendo, naqueles dias, aglomerando-se de novo com grande multidão. Marcos aqui salienta que essa multidão é uma multidão não somente numerosa, mas é uma grande multidão, é um termo bem particular de Marcos para expressar a quantidade de pessoas, e diz, e não tendo eles o que comer, Jesus os chamou os discípulos e disse-lhes, tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Então Marcos, ele nos traz um contexto em que uma grande multidão, a gente vai ver lá no final, que são cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então você tem aí milhares de pessoas, e que elas têm uma vasta necessidade. Elas estão ali com Jesus há 3 dias, e estão começando a ficar com fome. Antes de trabalhar isso, perceba que Jesus, ele se compadece dessas pessoas. Jesus, ele tem uma reação emocional. Jesus tem um relacionamento afetivo com aquelas pessoas. Jesus não é um mestre compassivo que está ali ensinando, que está ali curando e que não se relaciona com as pessoas, que está somente se dedicando. Não sei se vocês já assistiram no Instagram essas cerimônias em que falsos apóstolos curam as pessoas. O cara está assim em cima de uma plataforma, tem uma fila de pessoas de cada lado, geralmente estão ali com seus anéis de ouro, né, seus relógios de ouro, e as pessoas passando, e eles contando piada, conversando com as pessoas, passando a mão aqui, e pessoas ali com problema, com filho no crack, sei lá, um tumor, etc. E eles estão felizes e alegres. Não é essa a postura de Jesus revelada nas Escrituras. Jesus é aquele que se compadece das pessoas que vão até ele. Ele não é um compassivo, ele não é uma pessoa que não demonstra reação. Inclusive, esse nosso texto é um texto de reações de Jesus, né? Diante da multidão, Jesus se compadece. Diante dos fariseus, ele geme, né? Jesus tem reações aqui nesse texto. Mas veja que essa compaixão de Jesus mostra, da parte dele, uma compaixão genuína. Ele de fato se preocupa com aquelas pessoas, e ele não somente se preocupa. Nós temos ali um afeto proativo. Jesus se compadece e age para que essas pessoas que estão sem comer há 3 dias não voltem para casa famintas, mas tenham um consolo, tenham uma alimentação ali. É importante nós distinguirmos aqui o comportamento de Jesus em relação a outra multiplicação de pães e peixes, né, que não é a mesma, tá, irmãos? Existiram aqui, então, 2 multiplicações de pães e peixes. Marcos não está apenas repetindo o milagre, ele está, de fato, trazendo para nós que houve esse milagre 2 vezes. Mas, na primeira vez, Jesus, quando se compadece daquelas pessoas, ele se compadece porque elas são ovelhas que não têm pastor. E ele se compadece delas, fornecendo em primeiro lugar ensino. Aqui é diferente. Jesus, ele está ensinando aquelas pessoas já há 3 dias. Ele já está agindo como que pastoreando aquelas pessoas. Só que no decorrer dessas 3 pessoas, nesse período vasto de ensino, aquelas pessoas começam a sentir fome.
E a situação é crítica. Veja que Jesus ensina essas pessoas há 3 dias e é provável que aquelas pessoas tivessem levado alguns mantimentos, esses mantimentos já acabaram e voltar para casa seria muito difícil. Porque diz o texto da gente no versículo 3 que eles vieram de longe. Então até chegar em casa, aquelas pessoas que já tiveram seus alimentos acabados, padeceriam pelo caminho. É interessante, meus irmãos, porque parece que Jesus permitiu o tempo certo para que a situação ficasse crítica. Veja, Jesus está administrando, ensinando. Ele podia com 2 dias, por exemplo, com 1 dia e meio, dizer, pessoal, volta para casa, porque o alimento vai acabar. Mas ele vai segurando, ele vai ensinando, e no momento crítico, ele entra com a sua milagrosa providência. Ele age atendendo aquelas necessidades. Só que o texto poderia ter tudo para continuar bem, né? Só que a gente vai perceber um desenrolar negativo por parte dos discípulos. Vamos continuar, versículo 4. Veja a perplexidade e o questionamento recorrente dos discípulos. Então os discípulos lhe perguntaram: onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar deserto? Meus irmãos, surpreendentemente, apesar desses discípulos terem presenciado e participado, eles alimentaram também as multidões. Há pouco tempo atrás, 5.000 pessoas, sem contar, né, mulheres e crianças. 8, 10, quem sabe, ali presentes. Esses mesmos homens que testemunharam tudo aquilo, agora, diante de Jesus perplexos, intrigados, questionam: onde alguém poderia conseguir pão para alimentar tanta gente neste lugar deserto? Essa pergunta, meus irmãos, nos faz refletir sobre uma notável falta de memória espiritual. Os discípulos há pouco estavam alimentando as multidões com pães e peixes que Jesus havia multiplicado, e agora em que eles estão numa situação análoga, numa situação extremamente semelhante, a pergunta deles não é: Senhor, podes atendê-los? Temos alguns pães e alguns peixinhos. A pergunta deles é: quem pode ou como nós podemos ir atrás de pão para alimentar-nos? Parece que eles perderam de vista a provisão milagrosa de antes, e agora, diante de uma situação semelhante, eles não enxergam o poder ilimitado de Jesus. É como se o milagre anterior não tivesse solidificado a identidade de Jesus na mente deles. Será que conosco não acontece a mesma coisa? Jesus age, Deus age, e o poder e a identidade de Deus, quem Deus é, ainda não encontrou lugar no nosso coração? É isso que acontece aqui com os discípulos. Existe um autor que sugere que a pergunta deles, né, não é apenas porque os discípulos simplesmente não se lembram. Por que os discípulos não se lembram, né? Ô pastor, por que isso daqui está acontecendo? Mas Marcos, ele está querendo nos mostrar a profundidade da miséria espiritual e a importância de nós nos lembrarmos das bênçãos de Deus. A pergunta deles revela uma falta de compreensão contínua. Eles não só não lembram, né, que é o caso, como eles também não entendem quem é Jesus. O que é que ele pode fazer diante dessa situação? A cegueira dos discípulos novamente se manifesta. No próximo domingo, Estevão vai abordar um pouco mais disso. Essa incredulidade, essa falta de capacidade dos discípulos. Mas Marcos acabou de abrir de olhos. Os discípulos não estão entendendo nada. E aí depois Jesus, num encontro íntimo com eles, vai adverti-los e ensiná-los. Mas veja, Jesus, como é que ele reage à incredulidade dos discípulos aqui? Por que vocês são incrédulos? Eu vou deixar essa multidão com fome, para mostrar para vocês que vocês não entendem nada. Não, Jesus nem questiona, Jesus nem retruca. Diante dessa reação dos discípulos, ele age ainda com provisão milagrosa e abundante. Ele não repreende imediatamente a falta de fé dos discípulos, mas os direciona a uma solução presente. Olha o que Jesus diz, versículo 5. Quantos pães tendes? Responderam: 7. Então mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, havendo dado graças,
partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Então Jesus responde ali àquela incredulidade dos discípulos, continuando sua ação de atender às necessidades da multidão. Ele pergunta quantos pães vocês têm. Eles têm 7 pães, eles tinham ainda alguns peixinhos. Em ambos os casos ele dá as graças e os distribui. Aqui Marcos parece nos fazer relembrar da última ceia, ou para quem lê, os romanos que leem, que já sabem o que é a última ceia, eles estão relembrando, mas parece que ele está demonstrando que Jesus já vai dando sinais daquilo que ele vai realizar antes da cruz, onde ele vai partir o seu corpo e o seu sangue, demonstrando que ele não somente fornece pão e alimento material, mas que ele fornece a si mesmo ao seu povo. Mas vejam, meus irmãos, o milagre da abundância se repete. Jesus multiplica pães e peixes, e diz o nosso texto que ele distribui até eles se fartarem. Versículo 8: todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Isso demonstra não apenas a capacidade de suprir, mas quando ele supre com generosa abundância. Eu não vou me deter a números, porque pastor, são 7.000, não, são 7 cestos, né? São 5.000 pessoas. Quais são os números aí? O que é que esse número significa? Para mim não significa nada, tá, irmãos? Tem alguns autores que acham que são símbolos, não sei o que. Para mim é só número, né? Mas eles mostram o quê? A abundância do milagre de Jesus. Eles se fartam e ainda sobram 7 cestos. O milagre, então, mostra que Jesus, ele pode parar a boca daqueles que são deliberadamente cegos. Como? Fazendo a sua obra. Os discípulos estão sem enxergar. Os discípulos não sabem onde encontrar pão. E como é que Jesus reage? Ele multiplica os pães e os multiplica em abundância. Ele é soberano sobre a situação, ele enxerga tudo. Aqueles 3 dias em que a grande multidão vai sentir fome, ele enxerga os seus discípulos ali presentes, e ele providencia pão, ele providencia peixes, e ele atende às necessidades daquelas pessoas. Diz o nosso texto, então, que Jesus entra num barco e foi para as regiões de Dalmanuta. Que região é essa? Eu não sei, e tem muita gente que não sabe. Parece que é uma região particular daquela época, que não existe muito material falando sobre ele. Tirando aqui, é difícil encontrar algum material que fale dessa região de Israel chamada Dalmanuta, mas é certo que eles foram para esse lugar. E aí o texto continua. A gente vai para a nossa segunda parte, onde mostra a incredulidade e a cegueira espiritual dos fariseus. A incredulidade dos discípulos foi trabalhada aqui na primeira parte, e essa incredulidade deles dá lugar à incredulidade obstinada dos fariseus. Eles se aproximam de Jesus buscando um sinal do céu. Vamos ler novamente, versículo 11. Então, esse versículo é muito importante para a gente entender o que acontece. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhes no sinal do céu. Olha a continuidade do versículo: para o colocar à prova. Os fariseus então chegam e começam a discutir ou argumentar com Jesus de forma hostil. Talvez no nosso português aqui, né, a construção não demonstra isso, mas a ideia aqui, né, uma possível tradução é que eles chegaram não somente para conversar. Sabe quando alguém começa a provocar outra pessoa para brigar? Sabe? Que a intenção é fazer com que a pessoa perca o controle e brigue. A ideia é essa. Uma forma de traduzir aqui seria que os fariseus chegaram para provocar Jesus, para discutir e iniciar uma briga. Eles foram lá dispostos a brigar. Entender isso é importante porque provar um profeta não é um problema em si. No Antigo Testamento, Deus mesmo é quem diz que nós devemos provar os profetas. Você prova aí os falsos profetas, o que é que eles fazem? Não toqueis no ungido do Senhor, né? É o bichão mesmo, né?
Mas veja, o problema é que não é provar o profeta. Provar o profeta era algo que Deus mandava no Antigo Testamento. Mas é que eles vieram fazer isso sem interesse em Cristo. Eles foram lá não somente para provar o profeta, eles foram lá para discutir, para brigar, para continuar. Mesmo se Jesus mandasse o sinal do céu, eles continuariam incrédulos. Porque eles não foram lá para crer. Eles não foram lá para serem devotos. Eles foram lá para brigar. Eles foram lá para serem hostis. E eles pedem, então, diz o nosso texto, um sinal do céu. Isso significa um sinal miraculoso, um sinal evidente, um sinal apocalíptico, como descer fogo dos céus, algum sinal do fim dos tempos, algo que remetesse a um grande, e aqui eu vou abordar porque é que isso é irônico, né? Um grande poder. Mas veja como as palavras deles, os pedidos deles aqui são cínicos e absurdos. Porque Jesus já fez inúmeros milagres e muitos deles na presença dos fariseus. Jesus já multiplicou o pão 2 vezes, peixes, 2 vezes. Jesus já curou, já exorcizou, Jesus já mostrou controle sobre a natureza. E eles continuam, Jesus ressuscitou mortos, e eles continuam a pedir um sinal do céu. Como se esse Cristo aqui, que já está no capítulo 8 de Marcos, ainda precisasse de algum sinal que confirmasse quem ele é. Como se Jesus ainda precisasse provar-se. Diante de tantos sinais, de tantos milagres e de tantos milagres messiânicos. Esse pedido de mais um sinal, em vez de demonstrar que eles querem apenas uma confirmação para crer, é um desafio, é uma tentativa de testar e desacreditar Jesus. E é uma revelação de que eles não querem nenhuma prova para crer, eles só querem continuar incrédulos. Aquele ateu, que chega para você e diz assim: eu quero uma prova. Ele não quer prova nenhuma, ele quer continuar sem crer. Tem um autor que eu gosto muito, o nome dele você chama de Heidegger, Disse Heidegger. Ele diz que eles não pediam por fé, mas eles pediam por incredulidade. É um pedido que, ao invés de dizer, olha, eu quero receber fé, é um pedido que está dizendo, endurece o nosso coração. Lembra de Faraó? Faraó, quanto mais Deus fazia, mais ele endurecia o coração. E aquela palavra no hebraico é tão interessante, porque é uma palavra que significa como se fosse pesar o coração. É uma ideia de que ele estava acumulando para si incredulidade, ele estava acumulando para si pecado contra Deus, cegando os olhos, e o coração dele estava pesado de transgressões contra Deus. O coração dele não estava somente sendo endurecido, o coração dele estava se tornando pesado. E não só diante de uma praga, não só diante de uma advertência, mas diante de uma série de coisas. Por isso que esse texto, Marcos, está nos mostrando, meus irmãos, o perigo não somente da incredulidade, mas o perigo da lentidão em crer. Da demora obstinada em tomar uma decisão em relação a Cristo. Da demora obstinada em compreender, entender e receber Jesus com fé. A demora do faraó é um paradigma da incredulidade que leva à destruição. E os fariseus estão indo pelo mesmo caminho, pedindo o sinal do céu, pedindo incredulidade. É mais ou menos como eu lembro que quando eu era ateu, eu já tive uma fase, olha a burrice, e depois a gente só percebe que é burro depois, graças a Deus. Mas veja, um dos argumentos que se usa acerca da ressurreição é de que os discípulos de Jesus, de que as testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, e que aquelas centenas de pessoas, e aquelas milhares de pessoas que viram Jesus ressurreto, com suas chagas, etc., foi apenas um delírio coletivo. Então, Jesus ressuscitou, não sei o quê. Existem vários testemunhos na Bíblia, Não, mas a Bíblia não é um livro histórico. Aí quando a gente lê os historiadores, está lá também, uma ressurreição do tal de Cristo, de Crestos e tal, nos diferentes autores. Crestos é uma grafia errada. Mas o cara lê isso e diz, não, isso daqui na verdade é um delírio coletivo. O sinal está ali, mas ele insiste em não crer. Olha a resposta de Jesus.
E a resposta de Jesus aqui para muitos é surpreendente, porque é uma indignação e uma recusa definitiva diante da incredulidade. Olha os versículos 12 e 13. Depois de, a minha tradução no meio do século XXI diz assim, suspirar profundamente no íntimo. Na sua tradução talvez tenha depois de suspirar e gemer, né? Ali tem um gemido. Disse, porque esta geração pede um sinal. Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E a resposta de Jesus aqui é abrupta, de ir embora, né? E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Essa incredulidade profunda e deliberada dos fariseus arranca um suspiro profundo, um gemido do íntimo de Jesus. O que é esse gemido? Dor, tristeza? Também. Mas a ideia aqui é principalmente uma indignação. Jesus está indignado pela falta de fé. Está indignado pela dureza e pela cegueira de coração dos discípulos. Aliás, dos fariseus. A ideia do gemido, meus irmãos, é que ele chegou ao máximo da sua paciência. Chegou ao limite da sua paciência. Não sei se alguém já passou por isso, né? Pai, mãe, filho, né? Em alguma situação, né? No trabalho, sabe? Acontece alguma coisa, aquele gemido que vem lá de dentro, né? Tem gente que até treme a mão assim. Jesus aqui, ele estremece. Nesse estremecer, então, ele chega a esse limite. Mas veja, a gente já passou por uma série de coisas que Jesus poderia chegar ao limite da sua paciência. Mas o que arranca o seu limite, né? Não arrancou, né? Que se tivesse arrancado, mas o que chega ao teste assim, elevado é a incredulidade obstinada daquelas pessoas. Jesus reage sendo chato, Jesus reage perdendo a paciência com aqueles que se mantêm incrédulos. E aí ele fala, por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não receberá sinal algum. Como é que Jesus reage à incredulidade? Só está faltando então um sinal? Está aqui para vocês o sinal. Não, Jesus ele não performa, Jesus não entrega aquilo que a incredulidade exige. Jesus não reage positivamente à incredulidade teimosa. Ele não se submete àqueles que se recusam a crer na verdade. Porque o problema daqueles homens, meus irmãos, não é falta de evidências. O problema daqueles homens, Jesus já mostrou, é o coração. Deles, do coração, sai toda sorte de pecado, inclusive os maus pensamentos, inclusive a incredulidade. Inclusive aqui, a falta de vontade em reconhecer os milagres de Jesus. Ou seja, o problema daqueles homens não era só intelectual. Não era só que eles não estavam entendendo. Era moral e espiritual. Eles não queriam crer. E se a gente for aplicar de forma mais profunda, eles não podiam crer. Amém, irmãos? Amém. Eles não podiam crer. Vejam, meus queridos irmãos, eles estavam cegos não por falta de luz, mas por recusarem a luz. Jesus não vai dar um sinal para alimentar a incredulidade deles. É interessante, isso aqui é interessante porque você vê um bocado de milagre continuando, né? Você continua lendo o livro de Marcos, ele vai continuar fazendo milagres. O sinal que ele recusa dar é esse. É esse sinal de um fogo do céu, alguma coisa cabal ali, mais do que extraordinária, frente a todo o extraordinário que ele já tem realizado. Então Jesus os deixa, vai para o barco e segue para o outro lado. Então Jesus reage rejeitando essa incredulidade. Não sei se os irmãos já ouviram isso no domingo, mas na quarta-feira, no panorama, eu já falei algumas vezes, a pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa é dizer que seja feita a tua vontade. Vocês querem permanecer incrédulos? Depois vão entrar no meu barco e vou embora. Quero fazer algumas aplicações, meus irmãos. Apenas 4. E a primeira delas é: cultive uma memória dos feitos de Deus. Vou repetir. Cultive uma memória dos feitos de Deus. Outro dia eu li uma frase, eu quero que você guarde ela. É assim:
A lentidão, não há dúvida, é o inimigo mais forte da fé. Assim como a indiferença e não o ódio é o inimigo mais forte do amor. Qual é o inimigo da minha falta de fé? É a dúvida? Não é a dúvida, é a lentidão, é o adiamento, é a admiração sem decisão. Jesus reage aqui nesse texto a necessidade das pessoas com uma compaixão genuína. Jesus, ele age diante daquela necessidade das pessoas com a sua graça superabundante, com a sua generosidade em multiplicar pães e peixes. Jesus não espera ser solicitado, ele não espera que a multidão venha e roube pães e peixes. Ele mesmo percebe que aquela multidão está faminta e ele tem compaixão dela e proativamente a supre. No entanto, o texto chega no seu ápice ao mostrar a memória espiritual dos discípulos e o quanto ela é frágil, o quanto ela é debilitada. Jesus ali age com abundância, já agiu várias vezes com graça, com providência, e os discípulos, quando estão diante de uma situação crítica, a primeira coisa que acontece é que eles se esquecem de tudo aquilo que Jesus já fez. E aí eu pergunto, nós como discípulos, será que nós podemos também facilmente nos esquecer das grandes obras de Deus nas nossas vidas e na história? Será que podemos nós passar por situações em que, diante delas, ao invés de nós lembrarmos de tudo aquilo que Deus fez, parece que nós apagamos e nos esquecemos de quem Deus é e do seu poder? Diante de novas dificuldades, a pergunta é: quem poderá atender aquela multidão? É a mesma que vai ressurgir no nosso coração, revelando amnésia espiritual. Meus irmãos, nós precisamos cultivar a memória dos grandes feitos de fé na nossa vida. Nós precisamos cultivar uma memória acerca da provisão contínua de Jesus. E principalmente sobre quem Jesus é. Eu gosto muito das palavras da mulher Sírio-Fenícia, porque ela demonstra isso. Jesus traz uma fala que traz um desafio à fé dela. E ela continua dizendo: Senhor, até os cachorrinhos esperam as migalhas. Eu quero as tuas migalhas, elas são mais do que abundantes. Para mim, diante do desafio, ela revela a fé, porque ela sabe qual é o caráter de Jesus. Ela tem isso na cabeça. Será que nós temos isso encharcado na nossa mente? Não é à toa que os hinários trazem músicas, não somente do poder de Deus agora, mas do poder de Deus no passado, que conta bênçãos, dizem quantas são, né? Está na harpa, está no cantor cristão, em vários hinários aí, nos lembrando que nós devemos ter um exercício de memória espiritual, de resgatar aquilo que Deus fez. Eu lembro desse texto, meus irmãos, foi tão duro para mim, porque eu percebi que eu vou fazer 16 anos de fé, o quanto que eu tenho sido tolo nesses anos todos, porque eu não tenho anotado, não tenho registrado, não só na memória, mas no apoio da memória, em livros, cadernos, notas no celular, etc., grandes atos de Deus na minha vida, para que possam me encorajar no futuro. Quando eu estiver igual esses discípulos aqui, sem perceber o poder de Deus hoje, porque eu não consigo me lembrar do passado. Será que eu tenho alimentado? E essa é a grande coisa. É a primeira coisa que eu quero fazer. Nós precisamos nos lembrar e registrar o que Deus já fez nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, na história do seu povo, para que a lentidão não se torne um inimigo da nossa fé. Uma segunda aplicação: a incredulidade não nos permite ver Jesus do tamanho certo. Olha que interessante. Às vezes, a incredulidade não afeta apenas a nossa memória. Eu esqueci aquilo que Deus fez. Eu estou aqui diante de uma multidão que está com fome, e Jesus já multiplicou o pão outras vezes, e eu me esqueci que Ele multiplicou o pão outras vezes. Não é só assim, meus irmãos. Às vezes a incredulidade ela age distorcendo a maneira como nós vemos Jesus diante das nossas
dificuldades. Porque veja, não é só que eles se esqueceram de que Jesus já multiplicou pães e peixes. É que eles se esqueceram de que Jesus é poderoso. Eles se esqueceram de que Jesus é aquele que transformou água em vinho. Que Jesus é aquele que já curou, como lembrou Otto, que já ressuscitou os mortos. Eles não só se esqueceram dos feitos de Jesus no passado, mas a incredulidade tem feito com que eles se esqueçam quem é Jesus agora no presente. Eles têm visto Jesus ali e visto ele de uma forma menor. Eles não têm olhado para Jesus como aquele que é todo poderoso. Não é isso? Os discípulos já viram Jesus multiplicar pães e peixes. Jesus já fez muitas coisas que ninguém mais poderia fazer. Mas na cabeça dos discípulos o que passa é: quem pode conseguir pão para essa multidão? A pergunta, meus irmãos, ela é para além de onde alguém poderia. Se você perceber bem, a pergunta também pode ser: quem poderia conseguir pães para esses homens? A falta de entendimento não permitia a eles verem a dimensão correta do poder de Jesus. A incredulidade naquele momento, a falta de entendimento naquele momento, não permitia com que eles vissem Jesus da forma adequada. Se nós formos inverter, meus irmãos, as colocações, né? Eu falei primeiro que Jesus já multiplicou tantos pães e peixes, Jesus já fez tantas coisas, mas a gente poderia falar assim, ó: Jesus já fez tanta coisa, inclusive já multiplicou pães e peixes. Não deveria, nesse momento, haver fé no coração dos discípulos? Não deveria, exatamente nesse momento, sabendo que Jesus já multiplicou pães e peixes, lembrar que esse aqui é o que multiplicou pães e peixes? Mas, meus irmãos, enganoso é o coração. Eu acho que muitas vezes nós temos uma visão muito otimista do nosso coração e nós confiamos muito nele. Mas as Escrituras nos ensinam a não confiarmos no nosso coração. Nós devemos nos cercar de todos os meios de graça que Deus nos dá para que essa incredulidade não invada o nosso coração e nos faça ver Jesus de um tamanho menor. Oração, leitura da palavra, comunhão, ceia, testemunho de conversões, o discipulado próximo, todas essas coisas nos ensinam, meus irmãos, que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas em Cristo. E nutrindo uma memória positiva de Cristo, olharemos para Ele da forma correta quando a situação apertar. Ou será que nós mesmos, diante de situações semelhantes, diante de situações que estão se repetindo, situações iguais às que Jesus já fez no passado e já trouxe providência e graça, nós vamos nos encontrar duvidosos? Eu posso abrir um parênteses para várias situações. Para várias. O meu primeiro parto foi muito difícil, mas Deus me sustentou. É uma mulher descobre que está grávida. São situações assim do dia, meus irmãos. Será que aquela mesma graça providente vai vir? É aí onde vem. O coração logo alcança por medo. Ou então quando alguém... Eu estava lá no trabalho, não sei se o Estevão assistiu essa palestra, mas o cara falando: olha, eu trabalhava na escola, e aí o diretor da escola de janeiro me chamou para conversar, eu já sabia que ia ser demitido. Aí ele foi trabalhar em outra escola, chegou em janeiro, o diretor chamou de volta. O que é que vem no coração? Eu vou ser demitido de novo. Mas no ano passado eu sustentou ele o ano inteiro. E nesse ano, a dúvida que poderia chegar é: será que Deus vai me sustentar de novo? É esse tipo de incredulidade que às vezes sorrateiramente ataca o nosso coração. Não só nos fazendo esquecer as coisas que Deus fez no passado, mas que está conosco aquele que tem poder para agir como agiu no passado e de forma muito maior, de forma muito melhor do que agiu no passado, amém?
Uma terceira aplicação, meus irmãos. A incredulidade tira gemidos de incredulidade de Jesus. Os fariseus tinham todas as evidências de poder de Deus, eles tinham tudo ali claro e evidente na frente deles, mas o coração deles insiste em rejeitar Jesus. O coração incrédulo deles insiste em olhar para Jesus de forma endurecida, de forma cega. Eles queriam um sinal do céu que se encaixasse nas suas próprias expectativas. E com isso ignoravam tudo que Jesus já havia realizado, não somente diante dos discípulos, mas também diante deles. Veja, a incredulidade nos diminui a capacidade de perceber Jesus agindo. A incredulidade diminui a nossa capacidade de ver Deus agindo. O pedido deles é tão absurdo e cínico que arranca de Jesus um gemido. Jesus fica incrédulo diante da incredulidade daquelas pessoas. É igual em Nazaré. Jesus se admira da incredulidade dos seus conterrâneos, mas ele tem uma resposta. Um profeta não é bem recebido na sua própria terra. Mas aqui, diante de uma aguda incredulidade, Jesus reage com um xingamento, com uma... Meus irmãos, até Jesus perde a paciência. A incredulidade, meus irmãos, ela nos leva a exigir de Deus o que Ele não nos dará, enquanto ignora tudo aquilo que Deus já revelou. Eu vou repetir. A incredulidade nos faz exigir de Deus aquilo que Ele não nos dará, enquanto rejeita e nega tudo aquilo que Ele já deu e revelou. Eu penso num vídeo que eu vi essa semana. Uma mulher, ela está criticando a revelação de Deus em Gênesis, especialmente o relato da criação, o relato da queda de Adão e Eva. E quando você assiste o vídeo, a narrativa parece fazer sentido, mas só faz sentido se você negar o óbvio. Só faz sentido se você deixar de lado tudo o que as demais escrituras revelam e encaixotar na narrativa dela. Ela diz, olha, o primeiro pecado foi quando o ser humano quis encontrar conhecimento. Deus é contra o conhecimento. Então, o que ela está dizendo? Deus desvaloriza o conhecimento. Meu Deus, faltou a EB dele todinho. Que mostra que o problema não é elas receberem conhecimento, é falta de discernimento. Eles querem aprender sobre o mundo sem Deus. Deus não está negando o conhecimento, pelo contrário, Deus diariamente encontra Adão e Eva para lhes dar conhecimento. Existe um livro chamado Provérbios. A Bíblia está repleta de um negócio chamado sabedoria. Deus se revela através de uma palavra. Deus é quem nos deu, segundo a própria Escritura, compreensão. Há uma mulher, porque Deus é machista. Deus faz o seu filho nascer de uma mulher. Deus se revela nas Escrituras diversas vezes como uma mulher. Você tem que abrir mão de muita coisa para engolir a narrativa da incredulidade. Deu para entender? A incredulidade, ela faz isso. Eu repito, a incredulidade, ela pede de Deus aquilo que Ele não vai dar, ao mesmo tempo que joga aquilo que Deus já deu e já revelou. Ou seja, a incredulidade, ela te faz fazer um malabarismo gigante para não crer. É por isso que nós temos Jesus chateado, não porque Ele foi acordado cedo de manhã, não porque tiraram alguma coisa dele. Nós vimos Jesus chateado, Jesus sem paciência diante da incredulidade. Nós vemos Jesus sem paciência quando Ele é confrontado com a falta de fé. Daí, meus irmãos, a importância da humildade. Daí a importância de nós termos humildade para chegarmos ao verdadeiro conhecimento de Deus. Será que temos buscado conhecer a Deus de verdade? Ou temos testado Deus com as nossas condições, resistindo à sua revelação em nossa vida? Os testes de fé. A gente vive fazendo teste de fé.
Jesus nos ensina a crescer e não sermos meninos de novo. Uma quarta aplicação, irmãos, e última. A graça, né? Eu quero que você note isso. A graça incomparavelmente paciente de Jesus. E aqui para mim é o mais estrondoso desse texto todo, porque Jesus não desiste dos seus. Apesar da incredulidade e da falta de entendimento dos discípulos, Jesus não desiste deles. A gente vai lendo Marcos, meus irmãos, e vai só se decepcionando com os discípulos. Porque Jesus vai aumentando em relacionamento com eles e eles vão continuando credos. Até num outro texto que eu vou pregar depois do Estevão, vocês vão vê-los com uma afirmação retumbante sobre a identidade de Jesus, mas logo depois mostrando que não entenderam nada sobre essa declaração retumbante que eles têm sobre Jesus. Mas veja, meus irmãos, Jesus não desiste dos seus discípulos. E sabe por quê? Porque ele veio comprá-los. Ele veio resgatá-los do curso do pecado. Ele veio resgatá-los do engano da morte, do engano da mente. Meus queridos irmãos, somente pela reação dos discípulos, pareciam que eles estariam perdidos. Se você ler o Evangelho de Marcos inteiro e disser para mim que eles foram à fé de forma natural, com base numa escolha somente humana, eu vou dizer que você tem que ler o livro de Marcos de novo. Porque esses homens, eles vão até a morte e a ressurreição de Jesus, assim, ó. O que é que está acontecendo? O que é que está rolando? Eu não estou entendendo nada. Jesus está ensinando parábolas bem íntimas, ensina para a gente, mas a gente ainda está sem ligar o lé com o cré. Mas Cristo veio resgatá-los. Jesus veio comprá-los. E Ele continua a instruí-los pacientemente. Ele continua a ensiná-los com toda dedicação. Jesus continua a investir e a se dedicar a eles. A gente no culto doméstico está ensinando a Noa a decorar os versículos, né, a memorizá-los. E tem um salmo de memorização, que é o Salmo 136. E ele diz assim, ó: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, e seu amor dura para sempre. E a gente vê isso de forma visivelmente clara em Jesus. O seu amor é bom e dura para sempre. Ele é bom e seu amor dura para sempre. Porque Ele não desiste desses discípulos. Ele vai à cruz, porque é a única forma de morrer, comprando e resgatando todos eles. E no dia certo o Espírito vem e os convence do pecado. Ele lhes concede fé, e uma fé inviolável. Amém? Veja, Jesus não nos convida para um caminho sem dúvidas, mas para um caminho de dependência e aprendizado. Jesus não nos convida para um caminho que não vai ter perguntas a Ele, mas Ele nos convida para um caminho em que Ele nos sustenta mesmo quando a nossa fé é fraca, ou mesmo quando a nossa memória é fraca. Meus irmãos, uma vez perguntaram para o pastor Russell Shedd: pastor, o senhor acredita que o senhor pode perder a fé? Ele acreditaria se a minha fé dependesse de mim, se a minha salvação dependesse de mim. Mas a minha salvação depende de Jesus, e eu confio nele. É isso que a gente vai percebendo aqui, meus irmãos, que as nossas perguntas negativas de outrora, quando somos sustentados por Jesus, vão ser substituídas por respostas corretas. Olha a pergunta dos discípulos: quem pode? Né? Está correndo ali uma multidão para ser alimentada. Que pode alimentá-los? Onde é que nós podemos encontrar pão? Mas esse Jesus que nos sustenta faz com que nós troquemos a pergunta negativa por Ele pode. Ele pode. Ele pode. É Ele quem faz. A nossa satisfação máxima, meus irmãos, deve estar em Deus. O nosso coração deve estar em Cristo. A nossa confiança plena nele. Para que nos lembremos, meus irmãos, que Ele veio nos comprar. Nós somos dele. E em toda situação, independentemente da situação que nós passemos, nós somos dele.
Ele tem um plano para nós e Ele há de concretizá-lo. Amém? Amém. Vamos orar?